Maurício, boa noite. Primeira pergunta é do Rodrigo, do Correio de Atibaia. Eu queria que você comentasse o lance do primeiro gol, qual a importância de o Ítalo sair da área e ajudar a criar as jogadas em jogos em que o adversário está mais fechado. Eu acho que é fundamental, ele já vem fazendo isso há algum tempo, é uma característica do Ítalo, né? E a gente tem aprendido a usar ela cada vez mais. Acho que é uma situação, sem dúvida nenhuma, que pode nos ajudar bastante como ajudou hoje. A segunda pergunta do Rodrigo. Você não vai poder contar com o Claudinho no jogo contra o Fluminense. Você já tem um substituto para ele ou pensa em mudar o esquema do time e jogar com 3 zagueiros? Não, vamos ver. Uma coisa não está diretamente vinculada à outra, né? O sistema, a gente já sabia que isso ia acontecer, mas vamos estudar com calma a equipe do Fluminense, entender quais são os espaços e as possibilidades que a gente tem para explorar, e a partir disso a gente vai fazer sempre a melhor escolha, seja mudando o sistema, colocando um outro jogador na posição. Pergunta do Eberson, da 102. Barbieri, nos últimos jogos observamos o Evangelista muito mais próximo dos atacantes, fazendo gols da entrada da área e dentro da área como hoje. É o jogador mais preparado para atuar no lugar do Claudinho ou você pensa em outro jogador para a posição? Eu também estou muito satisfeito com o rendimento do Lucas. Eu acho que ele tinha apresentado esse rendimento logo na minha chegada, depois teve a situação da Covid, algumas lesões, demorou um tempo para recuperar. Eu acho que isso ilustra como essa situação não é fácil, não é brincadeira, mas fico feliz que ele esteja voltando a atuar em alto nível. Ele tem uma característica distinta do Claudinho, são jogadores diferentes. Eu até acredito que ele possa atuar na posição, mas fazendo outra função, como existem outras possibilidades que a gente tem também. Pergunta do Diego, da 102. O quanto é importante mostrar um cartão de visitas logo na estreia do Brasileiro, vencendo por 3-0 fora de casa e tendo até possibilidade de ter marcado outros gols? Eu acho que mais do que o resultado, sem dúvida nenhuma, sempre qualquer vitória é importante, todos os jogos valem 3 pontos, a gente sabia que ia encontrar dificuldade aqui hoje contra a Chapecoense, mas eu acho que a gente fez um jogo muito bom, domínio amplo e absoluto do adversário, criando. Eu acho que a maneira como a equipe se comportou e atuou é o que me deixa mais satisfeito, é sinal de que a gente, mais uma vez, está no caminho certo e tende a colher os frutos disso lá na frente. Pergunta do Sérgio Loredo, da Nova Norte FM, é também nessa linha. Maurício, estava muito clara a superioridade do time na primeira etapa. Ele queria que você comentasse um pouco mais do quão foi superior o time, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que a gente teve o domínio amplo e absoluto do jogo, a gente teve que se adaptar um pouquinho, eles vieram com uma maneira de atuar, primeiro com 2 atacantes e um meia por trás, depois eles mudaram já para 2 linhas de 4, e eu acho que a gente soube fazer a leitura rápido disso, eu acho que o segundo gol é um exemplo disso, de uma variação que a gente tem de saída, de sistema. Eu acho que a gente criou ótimas oportunidades, poderíamos ter feito um placar maior. Pergunta do Eberson, da 102. Como você avalia o crescimento técnico e tático do Ramírez, que nesse momento está substituindo para muitos um dos melhores volantes do último Brasileirão, que foi o Raul? Fiquei muito feliz com o jogo do Ramírez hoje, acho que ele fez um jogo em altíssimo nível, dei os parabéns a ele no vestiário, mesmo atuando numa posição que originariamente não é a dele, mas ele tem se esforçado, se sacrificado pela equipe e hoje ele fez uma partida realmente muito boa, de altíssimo nível. Pergunta do Paulo Felipe, do Mercado do Futebol. Como você enxerga esse jogo contra o Fluminense sem 2 principais jogadores, o Claudinho e o Cleiton, e quem é o principal para substituir o Cleiton? Eu enxergo como um grande desafio. É claro que a gente gostaria de ter a possibilidade de contar com eles, porque são 2 grandes jogadores. E aí fica a minha pergunta a vocês, se souberem, eu não entendo por que se marca um jogo de caráter eliminatório durante a parada das eliminatórias. Poderiam se dar sequência nos jogos de brasileiro, onde teoricamente a margem de recuperação é maior, né? E aí eu acho que isso acaba tendo um peso maior numa decisão como é a Copa do Brasil. Mas a gente tem um elenco qualificado, a gente já atuou sem os 2 em outros momentos. Como eu disse, a gente vai sempre procurar fazer a melhor escolha, entendendo que tem um grande desafio que é a equipe do Fluminense. Pergunta do Tarso, da 102. Hoje o Bragantino confirmou sua superioridade contra a Chapecoense, que na opinião dele vai brigar para não cair. Para buscar algo a mais na competição, como uma vaga na Libertadores, é preciso um elenco maior para que a equipe não sinta a ausência dos principais jogadores quando isso ocorrer?
Eu acho que rotular no início de campeonato sempre é muito complicado. Eu acho que vale lembrar a maneira como o Bragantino acabou iniciando o último campeonato, teve muitas dificuldades, mas terminou brigando por uma vaga na Libertadores. Então eu acho que é muito cedo. Eu acho sim que o que a gente tem que valorizar é o grande jogo que a gente fez em altíssimo nível, atuando com grande desempenho. Em relação à questão do elenco, a gente já falou em outras oportunidades também, a filosofia e o projeto que vem sido desenvolvendo no clube, a gente tem colocado jogadores jovens para amadurecer, muitos deles a gente já nem considera mais tantos jovens, porque já tem bagagem, tem rodagem bastante. É claro que a gente continua sempre olhando possibilidades no mercado, e se forem jogadores que possam nos ajudar, serão muito bem-vindos, mas em princípio a gente confia bastante nos jogadores que tem. Para terminar, a pergunta do Bruno da Alfamix. Vindo da Série B em 2009, a maior expectativa era a permanência na elite e acabou vindo uma vaga na Sul-Americana. Hoje, após essa experiência na Série A, podemos colocar como objetivo pelo menos a pré-Libertadores? Da mesma maneira que eu falei em relação a rotular o adversário, eu acho que é cedo para a gente estabelecer. Claro que é um sonho, sem dúvida nenhuma não deixa de ser uma meta, vamos dizer assim, mas não é uma obsessão nem uma obrigação. Eu acho que é importante frisar isso, a obrigação vira um peso e uma responsabilidade excessiva e não é o que a gente quer. Eu acho que se na última temporada a gente conseguiu fazer a recuperação que fez e terminou brigando por uma pré-Libertadores, se a gente começar a competição com os jogos como foi o que a gente fez hoje, a gente tem boas chances de tentar buscar essa meta. Mas como eu digo, é uma